O complexo de castração feminino ele é construído de forma diferente do masculino. A única semelhança, a principal, é que nos dois existe essa ficção de que todos os seres humanos possuem pênis e se torna uma pré-condição necessária para a constituição do complexo de Édipo em ambos os sexos. Para a menina, entretanto, a mãe continua também sendo sempre a protagonista dessa experiência de castração. A diferença agora é que, enquanto o menino se via obrigado a se separar dela por causa da angústia que sentia, na menina ela se separa da mãe por causa do ódio. Mas em ambos os casos, a separação entre a criança e a mãe sempre acontece exatamente quando essa criança, independente do sexo, se descobre castrada. Mas há também duas diferenças importantes entre uma castração e a outra. No menino, o complexo de castração se encerra numa renúncia ao amor por essa mãe, ao passo que na menina, a castração abre caminho para esse amor edipiano agora que vai surgir pelo pai. Em outras palavras, o Édipo do menino nasce e se encerra com a castração. Já o Édipo da menina nasce, mas não se encerra, não termina com a castração. O principal acontecimento do complexo de castração feminino é justamente a separação da mãe. Porém, é uma espécie de repetição de outra separação ainda mais antiga, a da perda do seio materno. A menina nunca se consola com essa primeira separação, mas ela o recalca para depois reaparecer justamente no complexo de castração. Surge aí então o ódio da filha em relação à mãe, que agora de forma mais hostil e rancorosa, porque ela culpa a mãe por tê-la feito justamente menina. E o primeiro tempo desse complexo de castração da menina é marcado pela mesma ideia de que todo mundo tem um pênis. E agora para ela, o seu próprio clitóris é também um pênis. A menina então ignora a diferença entre os sexos e também ignora a existência do seu próprio órgão sexual, que é a vagina. Ela não se sente, então, nesse tempo inferiorizada de forma nenhuma, já que ela também tem um órgão sexual que não é a vagina, mas que ela mesma acredita ser um pequeno pênis. Somente no segundo tempo é que ela vai se dar conta que o clitóris é pequeno demais para ser um pênis. Então surge a crise em pensar: fui castrada. Ela nota a diferença do tamanho e da anatomia do seu órgão em comparação ao do órgão do menino, e então se sente inferiorizada, o que faz nascer a chamada inveja do pênis, a qual ela se sente vítima. Em outras palavras, enquanto o menino experimenta a angústia da possibilidade de ser castrado, a menina vivencia a inveja de possuir algo que lhe foi de alguma maneira retirado. No terceiro tempo, há agora o reconhecimento de que a mãe também é castrada e surge um ódio, ou ressurge um ódio pela mãe. A menina percebe que não só ela foi prejudicada, mas sim todas as mulheres, inclusive a sua própria mãe. Todas sofrem dessa mesma desvantagem. Então, a mãe passa a ser desprezada e rejeitada pela filha, porque essa mãe não foi capaz de dar a ela um pênis e também não foi capaz de ter ensinado a ela a valorizar o seu próprio e verdadeiro corpo de mulher. Aquele ódio da primeira separação da mãe, que estava soterrado até esse momento, agora ressurge na menina, que recrimina a mãe por conta disso tudo. Essa descoberta da castração da mãe a levará a escolher agora o pai como seu novo objeto de amor. E o tempo final do complexo de castração e também do surgimento do complexo de Édipo, diante dessa evidência da falta de um pênis, a menina pode adotar algumas saídas bastante possíveis preconizadas por Freud. A primeira saída é que ela não sente inveja do pênis. E isso a fará desviar toda a sua sexualidade. Ela se recusa a entrar em rivalidade com o menino e, portanto, não terá nenhuma inveja do pênis. A segunda saída, entretanto,
tem a ver exatamente com a sua vontade de ser dotada de um pênis masculino. Porque diante dessa falta, ela fica obstinada a acreditar que um dia ela poderá possuir um pênis tão grande quanto aquele que viu no menino. E desse modo, vai se tornar semelhante aos homens. E nesse caso, ela nega o fato da sua própria castração e preserva a ilusória esperança de que um dia vai ser detentora de um pênis ela também. Surge aí a fantasia de ser homem. E esse complexo de masculinidade da mulher pode também se concluir numa escolha de objeto homossexual, justamente por causa da inveja do pênis, que nesse caso seria o desejo de ser dotada pelo pênis do homem. O clitóris aqui, nesse caso, continuará sendo ou tendo essa qualidade de mini pênis. Há também a terceira saída e última saída, que é a vontade de ter substitutos desse pênis faltante. A menina reconhece de maneira imediata e definitiva sua castração. E essa última atitude feminina, que Freud qualifica de normal, entre aspas, se revela por 3 mudanças importantes. A primeira é uma mudança do objeto de amor. Isso acontece porque ao longo do seu desenvolvimento, o objeto amado da filha é principalmente a mãe. E esse vínculo permaneceu até o momento em que a menina constatou que também sua mãe sempre foi castrada. Então, ela se afasta da mãe com desprezo e se volta agora para o pai. Esse será o seu objeto de amor, pelo desejo que ela tem de ter um pênis. A sua ternura se voltará totalmente para o pai, e assim se iniciará o complexo de Édipo feminino, que vai persistir ao longo de toda a vida da mulher. Há também aqui uma mudança de zona erógena. O investimento libidinal sai do clitóris e se define para a vagina. A inveja do pênis agora significa, nesse caso, gozar com o pênis no coito. E essa vagina ganha então valor, como aquela que será o continente desse pênis. Mais tarde, outra mudança ainda mais poderosa do objeto desejado vai ocorrer. Do pênis vai ceder lugar a um filho. A vontade de gozar com o pênis do coito se transforma nessa terceira saída, que é a vontade de gerar um filho, que é o desejo de ser mãe. Resumindo, é assim que se dá o percurso que leva uma menina a ser mulher. O bebê menina deseja inicialmente a mãe, mas se separa dela pela primeira vez no momento do desmame, e se separa dela pela segunda vez no momento da descoberta dessa castração materna. O seu desejo então de ter um pênis vai se dirigir para um outro objeto, para o pai, sob a forma de um desejo bastante infantil. Então, a gente conclui que a feminilidade vai se tornar o que chamamos em psicanálise de devir, que significa uma constante transformação e mudança de trocas libidinais, todas sempre com a meta de encontrar um substituto para o pênis que foi perdido.